de WandaVision foi um dos melhores episódios de Wanda até hoje. E nele foi tombo atrás de tombo. A gente teve a Mônica virando a quarta parede, a Agnes se revelando a Agatha Harkness, que basicamente todo mundo sabia, mas o que a gente não sabia é que era ela que estava por trás ali da aparição do Mercúrio e também da morte do cachorrinho, que a gente meio que sabia. Porém, ainda faltam 2 episódios para terminar WandaVision e muita coisa ainda pode acontecer. Então, nesse vídeo eu vim fazer uma teoria para vocês sobre como a série pode terminar. Gostou? Então vem comigo! Oi, trouxas do mundo todo! Eu sou a Vanessa Alves e hoje a gente vai falar sobre WandaVision. E galera, eu juro pra vocês, o episódio 7 foi lançado e eu já tava de vídeo pronto sobre a origem do Pietro. E tipo, agora nem faz mais sentido postar porque a gente já sabe que o Pietro tá ligado ali com a Agnes. Porque nesse episódio a gente realmente teve ali um spoiler muito grande, mais do que qualquer outro episódio do que tava acontecendo. Então, eu vou fazer aí uma recapitulação aí do que aconteceu nesse episódio e depois eu vou apresentar minhas teorias. Mas antes de eu falar ali sobre tudo que aconteceu no episódio 7, já se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque aqui a gente tem vídeo de segunda e sexta, sempre meio-dia, e vocês vão gostar, porque se vocês gostaram desse vídeo de conteúdo nerd, aqui é só o que tem, galera. Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder os vídeos. Vamos começar falando sobre as coisas que aconteceram. A primeira coisa é a Wanda pirando um pouquinho. Gente, no 6º episódio, a Wanda ela expandiu a barreira. E no 7º episódio, era muito mais gente pra ela controlar e cuidar. Então ela começou a ficar com a cabeça ali um pouquinho doendo, um pouquinho doida, porque ela não tava sabendo ali lidar com tanta gente nessa cidade. Inclusive, até teve um comercial, né, ali no meio que fala sobre o Nexus, que a gente pode falar um pouco mais sobre em outro vídeo. Só que eu posso adiantar pra vocês que eles fazem parte ali de um conjunto aí de linhas temporais e multiverso. Além disso, a gente também tem o Visão sumido lá da casa dela e a Wanda até impedindo dele voltar, porque ela tava um pouco confusa, queria ficar um pouco sozinha. E o Visão acaba descobrindo tudo o que tá acontecendo, o que aconteceu com ele, que ele não tinha memória de como ele morreu e tudo mais, pela Darcy, depois que ela entrou na barreira. Eles conversaram, ela contou tudo pra ele, o que a Wanda tava fazendo e tudo mais. Temos também a entrada da Mônica Rambeau lá dentro do Rex, porque ela sabia que o Howard, que é aquele cara lá da SWORD, né, lá da espada, já tinha tentado pegar o corpo ali do Visão e tentar reconstruir, só que ele não conseguiu. E agora que o corpo do Visão tava reconstruído, ele queria ele ali a qualquer custo e não tava nem aí se a Wanda precisava morrer pra isso ou não. Então a Mônica tentou entrar ali na base pra poder, né, convencer a Wanda de que eles estavam tentando pegar o Visão e tudo mais. E depois da Mônica ter entrado pela primeira vez, sido reescrita pela Wanda, saído de volta pro universo e voltado pro Rex, ela adquiriu poderes. Ou seja, a Wanda criou ali sua primeira mutante. E além ali do vilão Howard querer o corpo do Visão pra poder usar ali como uma arma, né, que é basicamente pra isso que ele queria, a gente tem a revelação bombástica da Agnes, onde ela fala que na verdade ela era a Agatha, né? Coisas que a maioria das pessoas já sabiam, mas ela canta uma musiquinha ali com um tema bem macabrozinho, falando que foi tudo ela e ninguém mais. Só que eu não acredito que ela tenha feito tudo sozinha. E por fim, bem por fim mesmo, a gente tem uma cena pós-crédito, coisa que a gente não teve até agora em nenhum episódio, onde a Mônica, já com seus poderes, tá ali porque ela tentou falar com a Wanda, mas a Wanda não quis falar com ela. E aí a Wanda entrou ali pra casa da Agnes e ela ficou ali espionando, tipo, Agnes, você já é suspeita pra mim. E aí ela espionando ali, o Mercúrio pegou ela e falou que bisbilhotar era feio. E provavelmente ele conseguiu capturar ela, a Wanda já tava ali no porão da Agnes. Então é a partir daí que as minhas teorias vão surgir. Mas antes de eu falar minhas teorias, eu quero também que você deixe like nesse vídeo, galera. O seu like, ele me ajuda demais a continuar fazendo conteúdo pra vocês e continuar fazendo muitas pesquisas e tudo mais, até porque esse tipo de vídeo dá bastante trabalho. Então deixa o like pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e vamos lá pras teorias. Galera, provavelmente no episódio 8 a gente vai começar com a Wanda e a Mônica presas ali mesmo no porão da Agnes. Muito provavelmente é aí que a Wanda vai perceber que a Mônica e ela estão do mesmo lado. Um detalhe importante também é que as crianças
crianças estão desaparecidas. Elas não estão lá na casa da Agnes e muito menos estão na casa da Wanda, até porque a Wanda entregou as crianças pra Agnes cuidar. Eu vou falar um pouco sobre as crianças, mas agora eu quero falar um pouco sobre uma coisa que aconteceu no quadrinho que eu acredito já ter acontecido há alguns episódios atrás. No quadrinho, quem ajudou no parto da Wanda foi o Doutor Estranho. E aí que tá meu ponto. Vocês se lembram do Dr. Nilce que apareceu ali na série? Então, galera, esse personagem ele é muito peculiar e tá um pouquinho sumidinho. As falas que ele deu ali são bem esquisitas ali pra um personagem que tá sendo controlado. Muitas vezes ele falou, nossa, essa cidade é tão pequena e tão difícil de escapar. E isso é uma coisa que uma pessoa ali que tá um pouco mais consciente diria. E o Doutor Estranho manipula a magia também, a Wanda que se cuida. E como a Wanda reescreveu todos os personagens ali de Westview, por que ela não poderia ter reescrito o Doutor Estranho? Até porque a gente sabe que a Wanda não tá controlando aquele lugar sozinha. Tem duas pessoas controlando e eu desconfio que a segunda seja a Agatha. Até porque a Agatha é uma bruxa poderosíssima e ela tá aí muitos anos antes de Cristo já. Em um outro momento também, o Dr. Nilce fala que ele vai viajar pro Triângulo das Bermudas. E galera, no mundo da magia, o Triângulo das Bermudas é um lugar misterioso e muito perigoso. E ele é conhecido também como o Triângulo do Diabo. Então, pra que uma pessoa ia querer ir pra um lugar desse? Ainda que uma série com tantas referências assim ao Mephisto, que a gente já vai falar, calma aí, eu sei que você tá querendo falar de Mephisto. Pra que uma série que tem tanta referência ao Mephisto ia colocar um lugar assim tão macabro? Isso aí não é por um acaso. E por fim, a minha última evidência de que ele é sim o Doutor Estranho e eu não tô louca, é que quando o Visão coloca ele nas costas e leva ele ali com a sua velocidade, eles demoram uma eternidade pra chegar ali. E a Mônica / Geraldine que acaba ali a fazer o parto da Wanda, né? Porque o médico não chega nunca. E, gente, tudo bem que ele morreu e foi refeito, mas o Visão é poderosíssimo. E a cidade nem é tão grande assim. Por que ele demoraria tanto tempo pra chegar com o doutor? Mas e se algo tivesse impedido o doutor de chegar ali? Além disso, no segundo gêmeo, quando ele foi nascer, a Mônica tirou ele de lá. Tipo, ele não era o doutor, não era pra ele fazer o parto. Era como se algo, ou a própria Wanda, não quisesse que ele ficasse ali. Enfim, as teorias, né? Mas agora, vamos falar sobre os filhos da Wanda. Gente, o Visão, ele é um sintetóide. Ele não tem DNA e nem material genético, então ele não é capaz de produzir uma criança, de ter um filho. E nos quadrinhos, a gente tem uma coisa que acontece assim, olha, muito parecida com o que tá acontecendo em WandaVision. A Wanda, pra criar ali sua família perfeita, faz as crianças. E aí ela vê que eles começam a desaparecer e parecer tipo uma fantasia. Mas aí, num ato de desespero ali pra manter seus filhos na realidade, ela pega fragmentos da alma do Mephisto e cria ele. Definitivamente. Até porque os fragmentos da alma do Mephisto são poderosíssimos. E aí os filhos da Wanda deixam de ser assim uma fantasia da cabeça dela e viram pessoas ali reais. Só que a Wanda, ela não sabia que ela estava utilizando a alma do Mephisto para fazer isso, galera. É muito importante ressaltar. E depois ali de muitas desavenças do Mephisto com o Quarteto Fantástico, eles finalmente derrotam o Mephisto. Isso tudo ali no mundo das HQs, tá, galera? E aí ele é temporariamente destruído. E aí ele precisa de novo desses fragmentos de alma. E aí que pode entrar minha teoria. E se tiver acontecido tudo isso, até porque a Marvel vai introduzir o Quarteto Fantástico aí no universo, e tem alguém ajudando o Mephisto em troca de alguma coisa, ou ali pra fazer alguma coisa. Nos quadrinhos, a gente tem uma espécie de um ajudante ali do Mephisto, que é o Mestre Pandêmico. Só que ele tem uma aparência ali um pouco difícil de ser colocado em qualquer lugar. Basicamente, ele é um homem com duas mãos de crianças, e essas crianças são os filhos da Wanda e do Visão. Uma aparência bem bizarra, né, galera? Mas a gente pode ter a Agnes, que assumiu ali a culpa toda no último episódio, ajudando ele por algum motivo. E esses motivos podem ser para reconstruir o seu filho, porque aquele coelhinho, pra quem não sabe, tem uma reverência ao nome do filho que a Agatha Harkness tem. Só que o filho dela era muito melhor que ela mantesse ele como coelho, se ele realmente for o filho dela, porque ele é um cara do mal e inclusive já até prejudicou a própria mãe. Inclusive, ele é um vilão ali da Marvel chamado Nicholas Scratch, igual o nome do coelho, que é Sr. Scratch. E ele também tem essa magia no sangue dele e também manipula ali poderes. Ou quem sabe, o próprio marido
marido dela, o Ralph, que nunca apareceu, mas sempre é mencionado, pode ser o próprio Mephisto, até porque ela já falou várias vezes que ele fica melhor no escuro. E ela pode ter pego as crianças da Wanda pra poder reconstruir ali o Mephisto. E galera, calma que não é só Mephisto que a gente vai ter aqui. Eu sei que vocês já estão cansados de teoria do Mephisto. Além do Mephisto, quem pode estar por trás de tudo isso é o Magneto. Pra quem conhece o Magneto, sabe que ele é obcecado pelos mutantes. Inclusive, ele já até deu uma surra no Pietro por causa que ele tava manchando a imagem dos mutantes, parecendo que todos eles eram maus. E galera, se vocês perceberem, a Mônica ali foi a primeira mutante que a Wanda criou. Então, eu imagino que esse possa ser o Magneto de um universo paralelo, no qual os mutantes já existem, até porque no MCU não tinham mutantes até então. Inclusive, a história da Wanda foi até alterada ali para que ela não seja uma mutante. E ele volta ali com o intuito de recriar os mutantes no universo principal da MCU. Ou talvez até ele seja ali de uma linha do tempo paralela em que os mutantes existiam no universo, mas por algum motivo eles desapareceram ali do mundo e da memória das pessoas. E galera, isso é muito plausível porque quem conhece o Magneto sabe que ele é obcecado para manter a raça dos mutantes. E cá entre nós, galera, em algum momento a Marvel vai ter que explicar que os mutantes não existiam e de repente existiam. Até porque a gente tem X-Men aí junto com a Marvel agora. Agora a Marvel é da Disney e a Disney vai comprar todos os personagens que faltarem aí para ela colocar no seu elenco. E se vocês pararem para analisar esse roteiro do Magneto ajudando ali a Wanda, ele entra tanto ali na parte dos quadrinhos, quanto se encaixa perfeitamente no MCU. E um detalhe muito importante, que eu tenho quase certeza que quase ninguém pensou nisso, é que o envolvimento do Magneto ia explicar uma coisa muito importante. Como que a Wanda conseguiu reconstruir o corpo ali do Visão? No episódio 5, a gente viu ali a Wanda invadindo a SWORD e roubando o corpo do Visão. Só que nas imagens ali de vigilância, o corpo do Visão ele foi desmontado e experimentado. Houve vários experimentos com o corpo dele. Tanto que o corpo dele estava em pedaços espalhados ali pela mesa. E galera, não importa o quanto a Wanda seja boa em reescrever a realidade, não tinha como ela montar o corpo do Visão exatamente do jeito que era e trazer ele à vida. E o Magneto, como uma pessoa que manipula os metais, até os menores dos fragmentos, tem o poder ali necessário e suficiente para poder reconstruir o Visão. Exatamente ali do jeito que o Tony Stark e o Bruce Banner criaram ele, até porque o Visão era um sintesoide extremamente complexo. E sendo sincera, galera, não tinha quase ninguém que podia remontar ali o corpo de Visão com tanta maestria. E por fim, pra fechar minha teoria, eu acredito que esse vilão, tanto se for o Mephisto, quanto se for o Magneto, e quanto se for até outro vilão, só vai se mostrar no último episódio ali de WandaVision. E eu acredito que ele pode se mostrar de duas formas. Como a Dot, aquela menina loira que aparece lá no começo e que inclusive a Agnes diz que ela manda ali na cidade e todo mundo tem que obedecer ela. Ou como o próprio Ralph, que é o marido ali sumido da Agnes. E que ela não está por trás disso tudo sozinha, como ela cantou ali na música. Inclusive, nos quadrinhos, ela não é uma vilã. Com esse vilão se mostrando, a gente vai ter a Wanda perdendo ali o controle total de Westview. Provavelmente a gente vai ter o Visão chegando ali, perdoando ela, né? E eu tenho quase certeza absoluta que no final a gente vai ver o Dr. Nielsen conseguindo fugir ali do Rex. De alguma forma, ele vai sair, vai virar o Doutor Estranho e a gente vai ter uma puta brecha aí pro multiverso. E aí, o que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo. Vocês acham que eu tô certa? Que um deles dois é o vilão mesmo? Eu vou deixar aqui desse lado esse outro vídeo, porque eu tenho certeza que se vocês gostaram desse, vocês vão adorar esse outro. Inclusive, esse outro é uma teoria sobre tudo que vai acontecer na Marvel na fase 4. Muito obrigada por me assistir até aqui. Minhas redes sociais vão estar na descrição e tchau!